Como vocês estão, meus seres humanos? Hoje nós vamos falar de 6 fatores que pioram a cicatrização de uma ferida operatória. E eu quero que vocês entendam que um processo de cicatrização é uma coisa complexa, que envolve fatores relacionados ao paciente, relacionado à técnica que o cirurgião utilizou naquela cirurgia, complicações que podem ocorrer depois da cirurgia, a forma que o paciente conduz a orientação médica depois da sua cirurgia e se ele vai seguir as orientações da forma correta. Só que hoje a gente vai falar de 6 fatores relacionados ao paciente. E os demais vídeos eu vou fazer relacionado à técnica cirúrgica e outros fatores associados. Fica aí comigo, ser humano! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Como eu sou aquele amante de enrolação, vamos para o primeiro fator que piora a cicatrização de um paciente. E o primeiro fator é o genético. Sim, pessoal, dependendo da genética do paciente, ele vai ter uma melhor predisposição a ter uma cicatrização bonita ou não. E aí, pessoal, eu não preciso nem falar que esse fator vocês não conseguem mudar. Esse é aquele que Deus nos dá. A gente agradece a Deus e a gente vive com isso. É claro que se você tem uma predisposição genética para ter uma cicatrização pior, que faça queloide, que faça cicatrização hipertrófica, e aqui eu quero que vocês não confundam, porque o queloide é aquela cicatriz grande, robusta, que sai dos limites da cirurgia, que fica igual um cogumelo. E a cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz mais abaulada, mais tufada no local da cirurgia, mas que não ultrapassa os limites daquela incisão. É claro que o fato de você ter uma questão genética que prejudica a qualidade da sua cirurgia não quer dizer que aquela alteração que você teve não pode ser tratada por um dermatologista, tendo cuidados, que melhora muito o aspecto daquela cicatrização. O que você não consegue mudar é a predisposição, mas que tem tratamento, tem. O segundo fator, pessoal, e que de certa forma e indiretamente também está relacionado à questão genética, é a pele mais escura. Porque o paciente com a pele mais escura, ele tem mais predisposição à formação de queloides. Só que isso não é regra. O que a gente está falando é de maior predisposição, não quer dizer que vai acontecer. E quando a gente está falando desses pacientes, assim como eu falei da questão genética, não quer dizer que não tenha formas de tratar. A gente só está falando de uma predisposição maior. Até porque, como eu falei no início do vídeo, não é só esse fator que vai contribuir para você ter uma cicatrização pior ou não. Tem a parte do cirurgião, na hora que eu estou operando, se eu vou ter os cuidados necessários com a ferida, se eu vou evitar a tração da ferida, se eu vou evitar aqueles pontos esdrúxulos feios que causam lesão de pele, tudo isso são fatores associados que levam a você ter uma cicatrização melhor ou pior. E às vezes, quando você sabidamente tem um paciente que tem uma predisposição a formar um queloide, a formar uma cicatriz hipertrófica, a gente lança a mão de algumas técnicas como fazer a injeção de medicação antes da incisão da cirurgia para atenuar aquela cicatriz, para atenuar que aquele processo de cicatrização mais feia ocorra, assim como a técnica cirúrgica que a gente também utiliza para fazer com que aquela cicatrização fique mais bonita. Então não é só culpa da genética, não é só culpa do paciente, tem a contribuição do cirurgião e os cuidados que vão ter depois da cirurgia. Pessoal, essa é a hora que eu peço. Se esse conteúdo está sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. E só se ele estiver sendo útil. Se não estiver sendo útil, não adianta. Às vezes a gente está assistindo o vídeo, a gente esquece de curtir, a gente esquece de se inscrever e, de certa forma, ajudar o produtor de conteúdo. Eu mesmo faço isso. Às vezes, quando eles me cobram, que eu tipo, puta, é verdade, eu produzo conteúdo e eu não estou curtindo nem me inscrevendo no canal desse ser humano abençoado. Vamos voltar para o vídeo. O terceiro dos fatores, pessoal, relacionado à piora da cicatrização é o paciente jovem. Então, o paciente jovem ele tem um processo de cicatrização e um sistema imunológico mais robusto. Então, a tendência é que ele gere cicatrizações mais espessas, mais altas, cicatrizações mais protuberantes. Isso também não é regra, tá, pessoal? Porque às vezes a gente está explicando uma coisa assim, aí vem alguém aqui embaixo.
A minha filha é jovem, operou e não teve a cicatrização. Claro, ser humano, a gente está falando de chances, de predisposição. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, senão medicina seria muito fácil. Então, jovem também é uma coisa que você não tem como mudar. Você é jovem uma hora e vai ficar velho se Deus quiser. Se não fica velho é porque aconteceu alguma coisa no caminho e aí não foi uma coisa legal, né? E quando o paciente ele é mais idoso, essa questão da cicatrização também reduz a sua intensidade. Assim, porque o sistema imunológico também reduz, digamos assim, a sua potência e a tendência é que tenham cicatrizes mais fluídas, cicatrizes melhores, cicatrizes do ponto de vista estético mais agradáveis. O quarto fator associado, pessoal, são aqueles pacientes com doenças associadas, como anemia. Se o paciente tem anemia, os nutrientes que são necessários para uma cicatrização, como é o caso do oxigênio, não está chegando naquela cicatriz. Por quê? Porque tem pouco sangue e é o sangue que leva o oxigênio. Consequentemente, você tem mais predisposição a uma cicatrização ruim. Outro fator, pessoal, é o diabetes. E aqui, pessoal, a gente está falando do paciente com diabetes descontrolado. Aquele paciente que tem diabetes, que ele é disciplinado, faz a dieta dele, toma o remedinho dele e o açúcar dele é controlado, esse paciente é como outra pessoa qualquer. Não vai aumentar o risco daquela cicatriz ficar ruim porque ele tem diabetes, nem vai aumentar o risco da cirurgia dele. Ele é como outra pessoa qualquer. Não é para ele carregar o estigma. Eu tenho diabetes, a minha cicatrização vai ser pior e a minha cirurgia vai ser pior. Não. Se você tem diabetes, se você cuida, se está tudo controlado, é igual qualquer outra pessoa que não tem diabetes, ok? E o outro fator, pessoal, são as doenças autoimunes. Doenças autoimunes, de certa forma, dependendo da situação, também podem gerar cicatrizes mais feias, justamente porque age justamente no processo onde a cicatrização está ocorrendo. Já o quinto fator, pessoal, que contribui para você não ter uma cicatrização tão adequada é o tabagismo. Esse sim você já consegue controlar com muita tranquilidade, porque depende única e exclusivamente de você pegar aquele negócio, acender a ponta dele e puxar aquela fumaça tóxica para o seu pulmão que vai degradar seu alvéolo e aumenta o risco de você ter um câncer de pulmão, de laringe e de boca. É só você que escolhe isso, ninguém mais. Quando você fuma, o fumo ele altera justamente o colágeno. O colágeno que é um fator essencial no processo de cicatrização, de sustentação da pele, de sustentação da cicatrização, de qualidade da cicatrização. Não é para você imaginar também que só porque você fuma, que 100% você vai ter uma cicatrização anormal, você vai ter uma complicação de cirurgia. Também não é assim. A gente está falando de probabilidades. A gente está falando que aumenta a probabilidade de você não ter uma cicatrização boa. E a outra questão, pessoal, que não é para você imaginar que parar de fumar uma semana antes da cirurgia vai reverter todo esse efeito. Não, não é assim que funciona. E não é para você também imaginar que se você for um jovem tabagista que começou a fumar agora, tem 5, 6 meses, isso vai interferir na cicatrização, porque também não é assim. A gente está falando daqueles usuários de cigarro de longa data e um consumo expressivo. Esse já vai ter algum tipo de alteração sistêmica e muitas vezes de forma irreversível, tá bom? O sexto fator, pessoal, está relacionado à questão nutricional. Ou seja, se o paciente é um paciente que não tem proteína, um paciente que é espoliado de zinco, que não tem vitamina C, aquilo vai atrapalhar no processo de cicatrização. Mas isso, pessoal, são para pessoas que do ponto de vista nutricional, elas são comprometidas. Não é para você imaginar que eu vou fazer a cirurgia, eu vou tomar vitamina, eu vou tomar vitamina C, eu vou tomar zinco, você vai ter uma cicatrização perfeita, brilhante, maravilhosa. Não. Se você não tem falta dessas vitaminas, se você não tem essa carência nutricional, isso não vai interferir na sua cicatrização. Até porque se o paciente tem um comprometimento nutricional, o ideal é que essa questão nutricional seja resolvida antes da cirurgia e não durante. Não é para achar que o tratamento com esse tipo de medicação durante o tempo que você está cicatrizando vai melhorar aquilo, porque não é assim. Você entendeu? Então,
Você tem que corrigir antes. Tem situações, em cirurgias de emergência, que você jamais vai conseguir fazer esse tipo de correção e vai do jeito que está, porque naquele momento a cicatriz é o menor dos nossos problemas. O que a gente quer é que o paciente fique vivo. Isso é o mais importante. Vocês conseguiram entender, pessoal? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Fiquem com Deus, um abraço no coração de vocês. Lembrem de aproveitar a vida com quem faz bem a vocês. Valorizem suas famílias e se afastem de pessoas tóxicas. Um abraço no coração de vocês. Fui!